Vamos abrir Gênesis capítulo 32 para lermos os versículos 26 ao versículo 29. Gênesis capítulo 32, versículos 22 a 29. Nunca é demais, e aproveitando o ensejo da presença do digno reverendo Enoque Gomes, agradecer a direção da nossa igreja pelo espaço que tem dado a nós jovens para realizarmos este conclave que, em meu entendimento, já disse isso ano passado, entrou no calendário das grandes atividades de nossa igreja. A gente sempre ficará na expectativa de chegar à conferência. E o pastor Filó está com um projeto muito bom. Claro que eu não vou falar dela, é responsabilidade dela, mas ele deu uma pita dela, com o qual eu concordo. Este é um evento que veio para ficar. Pastor Filó, muito obrigado mais uma vez pela confiança e consideração em poder estar aqui mais uma vez. Eu guardo com expectativa, não só para participar, mas também para pregar. Graças a Deus por esta confiança. Podemos ler a palavra do Senhor? Gênesis 32, versículos 22 a 29, assim diz a palavra: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Vou ler novamente o versículo 29. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Eterno Deus, como é eterna a tua palavra, ele tem o mesmo poder criativo, tem o mesmo poder restaurador. Eis-me aqui novamente nesta posição de estar frente aos meus irmãos e poder abrir a minha boca enquanto eles têm os seus ouvidos abertos. Portanto, a palavra não é minha, a palavra tem que ser tua palavra. Fale a tua palavra. Eu te peço, Deus, tire desta mensagem aquilo que não é mensagem e fique aquilo que é tua mensagem para os corações e o nosso espírito.
mais uma vez, do maior ao menor, do centro à circunferência, sejam todos dominados, controlados e tomados pelo Espírito de Deus. No final, eu quero tributar toda a glória somente a Ti. Em nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém. Amém. Queiram por bondade sentar. Deus abençoe a todos. Ao longo dos primeiros 2 dias, ontem e antes de ontem, eu vim falando sobre a visão, o jovem de visão cristocêntrica. E eu hoje quero olhar, mostrar para os irmãos que Deus verdadeiramente busca em nossa vida diferença. Que nós precisamos ser diferentes. E que vale a pena ter uma vida diferente das demais pessoas que não têm um compromisso sério e profundo com Deus Todo-Poderoso. Voltei a meditar nesses dias neste texto. E eu tenho dificuldades quando eu leio este texto, a vida de Jacó, especificamente neste capítulo, de me separar de algumas revelações que Deus já me deu dentro deste mesmo capítulo. E então eu vou fazer hoje uma espécie de mistura, um alimento, uma mistura mesmo, uma espécie de arroz com feijão, assim misturado. Eu tenho uma revelação sobre o qual eu nunca falei dentro deste texto e outra que eu já até abordei há alguns anos atrás. Isto posto, eu quero mostrar aos irmãos que não há escapatória. Nós seremos usados por Deus. Sirva estas minhas palavras iniciais como um recado para o inimigo das nossas almas que, tendendo e entendendo abreviar a história de nossa vida, aí vai um aviso. O que Deus começou, ainda não terminou. E o que Deus começou, certamente Ele vai concluir. Não é possível para mim, nesta ocasião, começar a abordar esse texto a partir de Jacó. Eu devo começar a abordagem desse texto a partir de Abraão, porque aprove a Deus em sua onisciência e em seu perfeito plano vincular o nome de Jacó ao nome de Isaac e ao nome de Abraão. A grandeza de Abraão é por nós devidamente conhecido, diversas vezes mencionada e apregoada. A grandeza de Abraão, ela é bem vista, está bem visível, ela está patente nas nossas orações. Ela é bem notória numa nação do qual Deus criou, isto é, a partir dele, hoje, bem físico, chamado Israel.
E algo que impressiona minha mente e meu espírito na relação de Abraão com Deus é que Deus caminha com Abraão sobre duas perspectivas ou dois pés. Eu, ao estudar a Bíblia e acompanhar a vida de Abraão, eu começo a entender que há alguma razão para Abraão ser um grande construtor de altares. Isto está bem patente na história. Quando você lê e estuda a vida de Abraão, você percebe que ele foi um construtor, um levantador, e essa expressão correta, um levantador de altares. Isto porque Abraão entendeu que ele tem que andar com Deus. Andar com Deus. Só que Deus chegou a um ponto de lhe ensinar e lhe mostrar que andar com Deus não é a mesma coisa que Deus andar conosco. Nós andamos com Deus, não quer dizer que Deus anda conosco. Claro, na Bíblia está que quando Abraão levanta altares, ele está a andar com Deus, porque altar é o lugar de sacrifício, logo o altar o lugar de plena comunhão com Deus. É o lugar de intimidade. Abraão, quando constrói, quando levanta altares, ele está a estabelecer comunhão com Deus. É Abraão andar com Deus. Agora, sabeis como é que Deus escolhe, resolve andar com Abraão? Não é fazendo alguma coisa ou dando alguma coisa maior hoje do que dera ontem. É que, quando nós estudamos a vida de Abraão, nós vamos compreender que Deus começa a se apresentar, e é uma espécie de apresentação e uma subsequente autoapresentação. Daí que quando você lê o capítulo 12, há um nível de apresentação de Deus. Quando lê o capítulo 15, há um outro nível de apresentação. Quando chega no capítulo 17, há um outro nível. E quando chega então no capítulo 22, aí aprofundou a apresentação divina. O que é que eu estou a dizer? É que quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós, a partir do estudo indutivo da vida de Abraão, no capítulo 12, você percebe que Deus chama a Abraão do meio lá na sua terra, aquela terra idólatra, e diz: Abraão, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para o lugar que te mostrarei. E nesta conversa Deus chega ao ponto de dizer que em ti nascerá uma grande nação, de ti nascerá uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando Deus aparece nesse nível a Abraão, ele aparece como o Adonai. Ou como o Adonai. Mais tarde, ele revela a ele um outro nome, que é o plural Elohim. Ouça, quando chegar no capítulo 15, quando ele diz aquela famosa expressão: eu sou o teu escudo e galardão, ele está a dar uma outra revelação de si, para dizer assim: eu agora vou chegar contigo num nível em que eu vou usar antropomorfismo. Ou seja, eu vou usar uma figura humana para dizer que eu sou esta coisa que você conhece. Eu sou o escudo que o militar utiliza. Parece que Deus está a se diminuir, quando na verdade ele está a se elevar, para dizer que tão grande quanto eu sou, se não haver um qualificativo humano que você entende para entender e conhecer as coisas, você não vai me entender na profundidade do que eu sou. Se eu não puder te mostrar que eu sou esse escudo que o militar pega e se autodefende, você não vai entender os momentos em que eu vou te defender. Quando chegar aqueles momentos em que eu vou te defender, você vai entender: Deus me defendeu
como um escudo, como um militar se defende dos dardos inflamados do seu adversário. Mais adiante, ele chega e apresenta-se a ele como: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Aí ele apresenta-se como El Shaddai. Alguém já percebeu o que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que nós andamos com Deus quando oramos, quando jejuamos, quando buscamos comunhão com Deus. Agora, Deus anda conosco à medida que Ele vai revelando a nós um nome que Ele não tinha se revelado a nós antes. Ele está a dizer: você primeiramente me viu como Adonai, eu não mostrei tudo de mim. Hoje eu vou mostrar um pouco mais uma faceta de mim, para te mostrar que eu estou a caminhar contigo. Agora não é você quem anda comigo. Agora eu é quem ando contigo. Glória seja dada ao nome do Senhor para quem está a entender esse princípio de revelação que eu estou a trazer aos irmãos. Então Deus, nós andamos com Deus quando levantamos altares, e Deus anda conosco quando revela a nós nomes que nós não conhecíamos dele. Sempre isso ficará devido na nossa relação com Deus. Quando chegou ao ponto de Abraão entrar quase num desânimo, porque a promessa que Deus lhe fizera não estava a entrar em cumprimento, é aí que Deus lhe disse: eu sou o El Shaddai, cuja expressão vem da raiz do nome, de onde deriva a palavra esposo. Eu sou o teu provedor, eu sou a providência. Isso é o que Deus disse. Já no capítulo 22, já não é Deus quem diz. Aí Abraão quem estabelece aquele lugar em que Deus o levou a prova, e ele disse: por Deus ter feito surgir um cordeiro do invisível que substituiu a Isaac, meu filho, esse lugar vai ser chamado Jeová Jireh, o Deus proverá. Agora, a coisa linda, irmãos, é que morre Abraão, a revelação de Deus tem continuidade. A profundidade da sua revelação não foi até a Abraão. É que quando nós chegamos e lemos, por exemplo, Êxodo capítulo 3, por aí, o versículo 6, 4, a Bíblia diz que Moisés, Deus aparece a Moisés e diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jesus Cristo. A Abraão eu me apresentei a ele como Adonai, como Elohim, como o escudo e como El Shaddai. Agora a ti eu vou me apresentar como Deus de Abraão. Que coisa extraordinária. Ok, deixe isso bem claro, meus irmãos. Vamos lá caminhar. E quando Deus caminha, Abraão fica a aguardar o cumprimento da promessa que Deus lhe fizera e nada. Só que Abraão não entendeu a profundidade de Deus andar conosco ser diferente de nós andarmos com Deus. Porque o nome real de Abraão é Abrão. Se estudarmos na profundidade, vamos entender que este nome tem muita relação com a sua parentela, com a sua terra, de onde Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela. Porque o nome Abrão quer dizer o exaltado. E tem associação até mesmo com as estrelas, com os órgãos celestes. Então Deus deixa ele ser o exaltado, ou o Abrão, até certo ponto. Quando ele começa a reivindicar o cumprimento da promessa, Deus aparece e diz assim: agora eu vou mudar teu nome. Vou acrescentar uma partícula A e vai ser Abraão.
e vou tirar de Sara a partícula aí, e vai de Sarai vai ser Sara. Olha só. Eu sei que algumas pessoas assim, vai ficar um pouco confuso, ainda não vão entender mesmo. Alguns ainda estão assim. Isso eu sei. Eu deixo de propósito. Mas vamos lá. Deus está a dizer, você era Abraão. Para eu cumprir o que eu prometi na tua vida, eu tenho que acrescentar alguma coisa. Vou acrescentar a partícula A, em vez de ser o exaltado, passa a ser pai de multidão. Aí Abraão entende, então eu não posso ter filho sem primeiramente ele mudar o meu nome de exaltado para pai, porque só assim é que se justifica. Porque se ele não muda o meu nome, eu não tenho condição de ser pai de multidão. E se ele muda o meu nome de Abraão exaltado para pai de grande multidão, então ter filho é uma questão de tempo, porque o nome, não pode existir o nome sem existir a semente, porque senão Deus vai mentir no nome que Ele me deu. Como Deus não mente, Ele me dá um nome para depois me dar o filho que vai se tornar o cumprimento do nome que Ele me deu. Aí o nome se torna um nome profético, porque aponta para a obra de Deus na minha vida. E aí Deus, como diz assim, Abraão, você está entendendo o que eu estou a fazer? Não é só isso, Abraão. Eu lembro que eu tirei, a teu nome eu acrescentei, mas a tua mulher eu tirei, porque é assim que eu trabalho. Eu tiro e acrescento. No que tiro, você não perde. Porque o que eu tirei nela, ela vai encontrar em você. Porque nela tirei e em você acrescentei e vocês se completam. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Nunca espera casar com um homem que pensa como você, que age como você, que fala como você, porque senão vocês não vão longe. Então o que você tem, a outra não terá. O que você não tem, você vai encontrar nela, está entendendo? Mas isso aqui é só um detalhe, Nessa mudança de nome, quando Deus muda, os irmãos compreendem que está a haver uma mudança, uma transição. Primeiramente, a questão era o quê? Era Deus nos mostrar que Ele anda conosco, nos dando um novo nome. Mas agora Ele está a nos mostrar que não é o nome dele que está em jogo, é o nome de Abraão. E então Ele muda o nome de Abraão para se adequar ao seu plano. Aí eu saio e deixo Abraão, vou para Isaac, até no Isaac também é só para fazer escala, e caio em Jacó, que é o nosso texto. Ok, já que eu disse que não é possível para mim falar de Jacó sem falar de Abraão, faço esta assertiva pela razão seguinte. É que a Bíblia fala que Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ok. Eu sempre me intriguei com o significado desse nome, e o que eu vou lhes dizer é uma interpretação minha. Não tem valor teológico codificado. É subjetivismo teológico meu. Mas faz algum sentido. E por isso, o que eu vou falar não é a mensagem, é para a mensagem. Eu sempre procurei querer entender. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o que é que significa? Já ouvi homens de Deus tarimbados, portanto, acima de mim, darem suas explicações. O que eu entendi é que, para entender o significado disso, eu tenho que olhar para cada indivíduo. O que tem Abraão de destacável? O que tem Isaac de destacável? E o que tem Jacó de destacável para Deus ser Deus deles? Aí que eu compreendi que a palavra-chave na vida de Abraão é fé. Por isso é que ele é chamado pai da fé.
E a palavra-chave em Isaac é milagre. Porque quando prometeram que Isaac iria nascer, lá dentro da tenda, a mamã Sara riu. Disse, essa possibilidade aí, ele não me viu. Não viu o meu corpo ainda. Aliás, ele nem sabe que não estou mais a menstruar. Mesmo esse Abraão com quem ele está falando, ele não está vendo mesmo que esse já está velho mesmo, já caiu. Aí então, aí Sara diz, não está escrito assim, minha versão. Aí a Sara diz assim, só mesmo um milagre. Aí pega, só mesmo um milagre. E Deus faz o milagre. Aí gente chega em Jacó. E nós olhamos para Jacó, para as obras de Jacó, para o nome de Jacó é a primeira coisa que chama a atenção. Nome de Jacó, enganador. Obras de Jacó, trapaceirice. Malandro de pai e mãe. Pai não, tira o pai, com perdão para o pai. Malandro de mãe. Malandro mesmo. Não estou a falar de você, estou a falar de quem? Não. Estou a falar da mãe de Jacó. Não estou a falar de vocês. Ficam tristes, vocês são uma bênção. Estou a falar da mana Rebeca. Que ele é que manipulou. Jacó, o enganador. Então, eu aí compreendi que Deus de Abraão é o Deus da fé. Deus de Isaac é o Deus do milagre. E Deus de Jacó é o Deus da mudança. Porque se Deus não muda Jacó, está mal. Se Deus não muda Jacó, está mal. E tem um detalhe. Deus levou 21 anos para mudar Jacó. 21! É para provar que eu sou mesmo o Deus da mudança. O malandro leva o tempo que levar. Se é para mudar, ele vai mudar. Você não tem percebido? Quando você evangeliza, já tens usado o nome Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porque muitas vezes alguém se queixa ao teu lado e você diz assim, não, acredita. Deus tem poder, eu já vi Deus fazer grandes coisas e vai fazer também. Você está a injetar fé em alguém. Você está a dizer que o meu Deus é Deus de Abraão. Se você acreditar, ele vai agir na tua fé. Ao mesmo tempo você diz, não vem para o Maculuço, tem uma semana especial, Deus faz milagre, Deus está a fazer grandes milagres. Assim, o meu Deus é Deus de Isaac. Agora o que se reserva em Jacó não é para os outros, é para você. Para dizer que o teu Deus é Deus de mudança. Ok. E aqui eu entro dentro desse texto. E entro dentro desse texto dizendo-lhes o seguinte. A vida de Jacó, eu sempre me vi condicionado. Eu posso pregar nesse texto em várias perspectivas, mas sempre falo isso. Porque eu condiciono minha leitura desse texto nestas palavras. Escutem. A vida de Jacó divide-se em duas fases. A primeira é Jacó indo para Arã. Porque quando ele engana o irmão, quando o irmão Esaú se enfurece e diz, eu vou matar esse cidadão, a mãe disse, Rebeca disse, meu filho, o teu irmão está tão furioso que ele quer matar você. Prepare, arruma as zimbambas no nosso linguajar nacional e vai para Arã. O meu irmão Labão, teu tio, vai te receber. Então temos a primeira fase da vida de Jacó, que é Jacó indo para Arã. E a segunda fase da vida de Jacó é Jacó vindo de Arã, que é no versículo em que nós estamos. Ele já está a vir de Arã. Na primeira fase, ele vai para Arã, fugindo do seu irmão. E eu gosto de dizer que ele vai como enganador. Na segunda fase, ele volta de Arã, fugindo do seu sogro Labão, ele volta como enganado. Ok. Há dois tipos de leitura que se pode fazer da Bíblia. Uma leitura igualitária, outra leitura androcêntrica, quer dizer, uma leitura centrada no homem. Hoje agora criou-se a leitura feminista da Bíblia, deixa isso de lado.
quando nós lemos esse texto, temos que fazer uma leitura igualitária. É na perspectiva de Deus, uma coisa linda. Eu não vou me alongar a isso, porque isso é uma outra mensagem, não está aqui, né? É só um empréstimo que eu faço de uma mensagem que Deus me deu. Jacó, ele vai, passou a perna do seu irmão Esaú, porque Esaú era o primogênito, ele ficou com a primogenitura, e ele vai até a terra do seu tio, da sua mãe, em Arã. E quando ele chega, pastor Filho, a primeira coisa que lhe acontece é que ele se apaixona com Raquel, a filha menor do tio Labão. Aí quando ele... Percebeu? Não é problema. Quando ele se apaixona, ele determinou, essa vai ser minha mulher. Quando entra nas relações iniciais, ele dá a conhecer o seu sentimento ao tio. E o tio disse, não tem problema. Mas vale dar a ti do que a esses homens que estão aqui. Não tem problema. Só que ele não sabia que todo Jacó vai ter sempre que encontrar um Jacó que é mais Jacó do que Jacó. Aí ele um texto igualitário. Ele vai ter sempre que encontrar um Jacó que é mais Jacó do que Jacó. Aí o tio disse, não tem problema. E ele trabalha por ela. Quando chega o período do casamento, ao invés de Labão dar Raquel, dá Lia, a filha mais velha, que tinha os olhos mortiços, os olhos não tinham muita luz, não era a falta de beleza consistia exatamente nos olhos apagados. E ele disse, não é essa. Sempre julguei a Labão, até que eu entendi pela Bíblia que eu tenho que ler a Bíblia como o judeu lê e não como o Jorge Batista ou o angolano lê. Aí eu sou obrigado a entender que eu tenho que olhar para a tradição. Porque a tradição judaica diz que primogênito casa com primogênita. E quando ele chega, se apaixona não com a primogênita, mas com a segunda. E aí o tio Labão, reverendo Enoque, o tio Labão diz assim, aqui a mais velha é quem casa a primeira. Aqui Deus estava a ser justo através de Labão. Por quê? Porque lá atrás, o mais velho, que era Esaú, passou em segundo lugar, e ele, que era o menor, passou a ser o primogênito. Então quando ele chega para o casamento, Labão teve que ser justo. Se você é o primogênito, tem que casar com Lia, que é a primogênita. Isso é de tal maneira profunda que se eu quisesse, porque não é essa a mensagem, aprofundar, você vai compreender que nós temos maltratado Lia erradamente e exaltado Raquel erradamente, porque a única coisa boa que surgiu em Raquel é José. Se você olhar pela linhagem e pela história, Jesus veio de Lia, Moisés veio de Lia, quer dizer que os 10 mandamentos vieram de Lia, tudo veio de Lia. Deus está a ser justo. Que mais, pastor? Talvez um dia eu não trouxe o texto. Se você ir a fundo, você vai compreender que Jacó, quando Raquel morre, enterra Raquel na estrada. Quando Lia morre, enterra Lia, sabe aonde? No cemitério de Abraão e Sara, no cemitério do seu pai e sua mãe, ele enterrou Lia. Porque ele tinha que ser justo. Agora, é no regresso, quando ele regressa enganado, quer dizer que Deus já começou a tratar com ele. Quando ele regressa enganado, que ele está aberto para aquilo que ele esteve a vida toda fechado. Até então, Deus não contava muito, senão Deus tomando a iniciativa. Agora, vamos ver que Jacó está no outro plano.
Quando ele regressa, reverendo, ele regressa disposto a acertar as coisas com o irmão. E quando ele regressa, disposto a acertar as coisas com o irmão, chegamos no texto que nós estamos aqui a ler. Chegou no Val de Jaboque. Repita comigo, Val de Jaboque. Val de Jaboque. Mais uma vez, Val de Jaboque. Val de Jaboque. É importante você repetir isso, porque o Val de Jaboque representa o grande dilema de Jacó. Por quê? Porque Jacó está a sair da terra do seu sogro, está a entrar para o território que seria de Esaú. Porque ele ouviu, recebeu a notícia que Esaú está a vir. Só que ele interpreta que Esaú está a vir a acertar as contas dos anos passados. E ele fica com tanto medo que ele diz assim, eu vou enfrentar Esaú sozinho. Fez passar os filhos, fez passar a esposa, fez passar tudo. Ficou sozinho. Você está a entender aqui o que Deus está fazendo? O Jaboque se torna o grande diferencial na vida de Jacó. Por quê? Porque ele não pode mais regressar para trás. Porque regressar para trás é entrar no território de Labão. Ele não pode passar para frente, porque lá à frente é território de Esaú. E sabe o que Deus faz? Cria um território neutro, chamado Val de Jaboque. É no território neutro, no Val de Jaboque, onde Deus diz, aí é que eu vou me encontrar contigo. Nesse território. Olha o que eu estou a fazer contigo, Jacó. Eu vou me encontrar contigo num lugar em que os inimigos do passado não entram e os temores do futuro também não têm lugar. É nesse lugar, entre os inimigos do passado e os temores do futuro, que eu vou tratar com tua alma e com teu espírito. Vamos lutar um pouco aqui, para você entender que essa luta não é apenas uma luta, numa luta do presente, é uma luta para o futuro. E entender que essa luta não é só uma luta do presente, mas também uma luta contra o passado. Por isso daqui a pouco eu vou mudar teu nome, porque há um nome que tem que ficar no passado e há um outro nome que tem que te levar no futuro. Então aqui nós estamos no lugar certo. O Val de Jaboque se torna um lugar, o território de Deus na nossa vida. Aí Deus trava a milenar luta. E o meu tema é apenas as duas lutas. Aí Deus trava uma milenar luta. Pastor, me permita. Deus começa a lutar com Jacó. Agarre-me por gentileza. Aqui, exatamente. Ele é bom. Deus começa a lutar com Jacó. E a Bíblia diz que a luta foi tal que levou horas e horas. E Deus teve que fazer duas coisas. Primeiro, Deus teve que fazer batota. Tocou na juntura da coxa de Jacó. Segundo, Deus olhou para o relógio. Deus olha para o relógio. Estamos a falar o quê? Estamos a falar de teofania. Deus tomando a forma humana. Aquele anjo, portanto, era uma aparição teofânica de Deus lutando com Jacó. Deus toca, faz a batota, toca na juntura da coxa. Em segundo lugar, diz a Bíblia que, e vendo Deus que já a alva subia, em outras palavras, vendo Deus que a hora avançou, vendo Deus no relógio, disse, me larga, porque ele não queria largar. E quando ele diz, me larga, Jacó diz, não te deixarei, se não me abençoares. Aqui Deus me fez entender que afinal nessa luta só tem duas lutas. É Deus lutando com Jacó e é Jacó lutando com Deus. Deus lutando com Jacó chegou numa hora que quis parar a luta e ir embora. Jacó lutando com Deus agarrou Deus de tal maneira que disse, aqui não há hora, o que há é bênção.
ou você me abençoa, ou então eu não te largo. Então, continua. Então nós temos duas lutas. Primeira é Deus lutando com Jacó até lhe deixar aleijado. A segunda luta é Jacó lutar com Deus até ficar com a bênção. É isso que eu vim vos falar. É isso que eu vim vos dizer. Deus vai lutar conosco até nos deixar muco, mas nós vamos lutar com Deus até ficar com... Quer dizer que crente que é crente não se desanima com a resposta ou a falta de resposta. Se ainda não responderam, eu vou continuar na presença do... Logo, a luta de Jacó com Deus para Deus acabou sendo uma questão de tempo. Para Jacó acabou sendo uma questão de fé. Deus é quem olha para o relógio e não ele. Meu Deus, como é que vocês não entenderam ainda? Quer dizer que Deus tem a vida toda para me mudar, mas eu não tenho a vida toda. Está ouvindo, Deus? Olha bem na hora, olha bem no relógio, que a hora está a passar e eu não tenho a vida. Olha bem para o tempo, que eu não tenho a vida toda. A hora está a passar e ainda não tenho filho. A hora está a passar e ainda não tenho mulher. Olha bem para a hora, Deus. Olha bem para a hora. Você pode repetir comigo? Não, você pode repetir comigo? Diga comigo. A luta de Deus na minha vida é a vida toda. Ele tem a vida toda. Deus tem a vida toda. O que ele não fizer hoje vai fazer amanhã. O que ele não fizer amanhã vai fazer mais tarde. Agora eu não tenho a vida toda. É hoje. Para mim a bênção é hoje. Eu não te deixarei se não me abençoar. Dividir bem essa luta. Deus luta com Jacó até lhe deixar aleijado. Deus, quer dizer, Deus luta conosco até ele nos deixar sua marca. Quer conhecer um homem de Deus? Se tem marca, é. Se só tem boca, mas não tem marca, se só se gaba, mas não tem marca, se não passa no cabo, se não tem testemunho de luta, de problemas, de guerras, de rejeição, então não é embuco. Ele não pode te ajudar. Só pode te ajudar se ele é buco. Porque eu descobri que eu tenho os meus problemas. Eu sou buco e só pode me ajudar quem também sabe o que é ser buco. Se você não é buco, não sabe como me ajudar. Se você não tem, se você só tem revelações, não tem testemunho de problema, você pode até ajudar um necessitado, mas gente madura você não ajuda.
luta com Jacó até lhe deixar aleijado. Antes dessa luta, Jacó andava fisicamente bem, espiritualmente mal. Depois dessa luta, Jacó passou a andar fisicamente mal, espiritualmente bem. A luta de Deus é para te tirar da carnalidade para a espiritualidade. É para te tirar do natural para o sobrenatural. Vou repetir a última sentença. A luta de Deus é para te tirar do natural para o sobrenatural. E eu aprendi, Sodraque, que a mudança do natural para o sobrenatural, Deus não faz com unção só, com revelações só. A transferência do natural para o sobrenatural, Deus faz com muito chicote. Quer dizer que Ele nos unge mais quando nós apanhamos mais. Quando sofremos mais, nós somos ungidos. Quer dizer, se você tem uma marca de Deus, você tem que ter a unção de Deus. Vou repetir. Se você tem uma marca de Deus, tem uma ferida de Deus, tens que ter a unção de Deus. Vou repetir. Se você tem uma ferida de Deus, você tem que ter o bálsamo de Deus. Tem que ter o bálsamo. Deus está a lutar com muitos de nós, que eu sei que estão aqui. Eles sabem mesmo que são buco, são mesmo aleijados. Eles sabem. Só que eles compreenderam que junto com as feridas, junto com as dores, junto com a rejeição, veio a capacitação. Junto com o desprezo, veio a exaltação. Todas as pessoas que são usadas por Deus vão te contar isso, vão te dizer isso. Vão sempre contar um momento que não eram, não tinham. Ontem o pregador da tarde contou o testemunho da vida dele, não é verdade? Todos nós hoje podemos dizer que eu não era, hoje eu sou. Eu não tinha, hoje eu tenho. Eu não podia, hoje eu posso. Eu não sabia, hoje eu. Quando eu falo isso, irmã Maria, não estou a me gabar. Eu só estou a testemunhar que eu antes lia a Bíblia e não entendia nada. Agora hoje, estou a ler a Bíblia, até tão embora me admirar. Eu dantes fugia até gato. Agora, estou a procurar gato. Eu já pensei que ia morrer. Agora, na minha boca é só conselho. Você não vai morrer. Não está escrito na Bíblia? Não morrerás, mas viverás e declararás a obra do Senhor. Salmo 117, 118, versículo 17. Para você ter essa coragem, é porque antes. Agora eu estou a focar sempre. Essa é a luta de Deus. É Deus lutar conosco para nos deixar sua marca. Quem é que pode com toda segurança dizer: eu tenho as marcas de Deus? Aí vamos cair na visão cristocêntrica. Eu tenho as marcas de Cristo. Agora, essa é a luta de Deus. E Ele tem a vida toda para deixar em mim as suas marcas. Eu reconheço que às vezes eu sou teimoso. Eu reconheço que às vezes também falho mesmo. Reconheço que às vezes Ele fala, mas não estou a lhe obedecer. Então Ele tem a vida toda para me colocar nos carris até lhe obedecer 100%. Ele tem a vida toda. Agora, os meus problemas não têm a vida toda. Por isso, não vais ir até você me abençoar.
Pastor Filó, pastor desse ano eu deixei de fazer aquelas orações que fazia. Senhor, Deus me usa. Deus me usa. Deus me usa. Não faço mais. Não faço. Não faço. Porque eu compreendi que o Deus me usar, Deus me usa, o dom de Deus na minha vida é natural. Agora eu oro, Deus me transforma. Deus me muda de tal maneira que eu não seja um mentiroso ou um aldrabão. Muda-me só quando você me mudar. O me usar é natural. Se ele não me mudar, o me usar é forçado. É por isso que tem muita gente que inventa, porque o seu caráter ainda não foi trabalhado, não apanhou chicote. Quando você tiver o caráter mudado, você não vai forçar, não vai inventar. Ele vai te usar. Eu falei na batalha, reverendo, acho que o senhor não estava. A história, a parábola do filho pródigo. O maior e o menor. O erro de um foi o acerto do outro. E a Bíblia fala que um pai, versículo 11, capítulo 15 de Lucas. Um certo pai tinha 2 filhos. E vocês conhecem a história. O menor chegou ao pai e disse: dá-me a minha parte da fazenda. E foi e esbanjou com as meretrizes. Quando entendeu que perdeu tudo, ele raciocinou corretamente. Disse: meu pai tem muitos jornaleiros, muitos servos, eu estou aqui a padecer. Vou voltar e vou dizer: pai, não sou digno de ser chamado filho teu. Faz-me um dos teus servos. Aí é que ele acertou. Primeiro ele utilizou o verbo dar. Dá-me. Mais tarde ele veio com o verbo fazer. Faz-me. E aqui está o detalhe. Quando você usa o verbo dá-me, sem primeiramente o faz-me, o que Deus te deu, você vai dispersar, porque Ele te deu algo que é sem primeiramente transformar você. Aí, quando você regressa com coisas desperdiçadas, e você diz, faz-me, agora o que Ele vai te dar, você não vai perder mais, porque é algo que Ele vai dar em cima do faz-me. Não entenderam? Quando Ele transformar você, Ele vai te dar uma bênção que você não vai dispersar na ilha. Mas enquanto Ele não transformar ainda você, se Ele te der um carro, a ilha te aguarda. É porque dá-me sem faz-me. Deixa primeiramente ver. Faz-me, depois... Repita, primeiro faz-me. Depois dá-me. Escute só um pouco mais para finalizar esse ponto. Quando houve aquela batalha, Jacó e Deus, quando houve aquela batalha, Jacó era Jacó. Depois que terminou a batalha e ele atravessou Israel. O propósito de Deus nessa travessia era isso. Você vai chegar aqui, Jacó, mas não vais atravessar Jacó. Aqui não se atravessa Jacó. Quando você atravessar aqui, não és mais Jacó, você é Israel. Não, eu sei que vocês não entenderam. Jacó aqui é um nome. Israel aqui é uma instituição. Eu disse no princípio, Deus prometeu a Abraão que dele sairia uma nação. Mas não lhe disse que o nome da nação não é você quem vai dar. Não vai vir de você. O nome da nação vai vir de uma mudança. Aquele safado, que era safado como pessoa, vai ser uma nação. Ele ali era um nome. Aqui era uma instituição. Aqui era uma pessoa. Aqui já era uma nação. E como Deus, todo homem que Deus abençoa como instituição, é uma pessoa
que antes não valia o nome da instituição que tinha. Ok, algumas pessoas só chegam à instituição quando eles morrem. Querem ver? Agostinho Neto, Universidade Agostinho Neto. Não sei lá mais que é Agostinho Neto, porque ele morreu. Algumas pessoas, mesmo em vida, chegam à instituição. Querem ver? No Ambo tem uma faculdade cujo nome é Patrono José Eduardo dos Santos. Ele morreu? Ele morreu? Mas ele fez uma coisa. Pelo menos as pessoas dizem que ele trouxe a paz. O que ele fez justifica o nome que ele ganha. Algumas pessoas que estão aqui ainda estão a ser vistas como pessoa, mas Deus já está a lhes ver como instituição. Deus já está a lhes ver como instituição. E aí surge um problema, pastor Filó. Nesse momento, enquanto o senhor for pessoa, for um nome, o meu acesso a ti é fácil. Quando você se torna instituição, quando eu só passar a te ver na televisão, eu vou passar a te chamar de achado. Sabe por quê? Porque toda elevação ao nível da instituição torna o acesso difícil. Muitas vezes o problema não é que ele é achado, é que ele atingiu um nome que o acesso já fica difícil. Por isso, aproveitem bem o João Batista, ainda está fácil. Eu tenho que sair desse ponto. Segundo, aleluia! Repita comigo, eu vou lutar com Deus. Até ficar com a benção. E tem uma coisa, não a minha, mas a bênção de muitas pessoas aqui. Vou dizer uma coisa, ainda é só a janela que foi aberta. A bênção que você tem que se agarrar, esperar mesmo de verdade, não é essa que você já recebeu. Isso não é nada. Se agarra até ser porta. Eu pensei que alguém ia dizer, não, para mim é agarrar, mas até ser portão. Porque porta só eu que passo. Porta passa-se um a um. A bênção do portão, mesmo a se empurrar, quer dizer que atrás de mim vem outros. Não, mas irmão, não aplaudas à toa. Receba a mensagem como uma profecia e declara para ti mesmo esta noite: eu não vou desistir facilmente. Eu vou lutar com Deus até ficar com a bênção. Porque eu já estou aleijado, agora eu não lhe deixarei. São duas lutas. A de Deus, que luta até nos deixar aleijado. A de Jacó, que luta até ficar com a bênção. Número 2, são duas lutas. A de Deus, que luta com Jacó até lhe mudar o nome. Deus luta com ele e diz: deixa-me ir. Jacó disse: não te deixarei ir se não me... Aí Deus pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: Jacó. Deus diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o... Ou seja, a minha luta contigo é lutar contigo até te mudar o nome. Eu vou lutar contigo até você deixar de ser Jacó e passar a ser Israel. Nessa última luta, Jacó pensa que eu também tenho que ter minha. E ele agarra-se quando Deus lhe muda o nome. E agora é ele que pergunta: Deus, e teu nome é quem? Jacó pensou assim: já que ele me perguntou o nome, também vou lhe perguntar: e o teu nome, Deus, é quem? Deus lhe disse: por que você me pergunta? Em outras palavras,
Deus lhe perguntou o nome e ele respondeu e Deus mudou o nome dele. Agora, ele perguntou o nome de Deus e Deus não lhe respondeu. Alguém já captou a mensagem do Senhor? Quer dizer que Deus, nós temos muitas coisas em nós que Deus está a lutar para mudar. Mas Deus não tem nada nele que nós podemos mudar. Você pode ser muito espiritual, muito. Pode ser um grande teólogo que sabe muita coisa de Deus. Mas o teu conhecimento não muda nada em Deus. Você pode ser um indivíduo que jejua 70, 100 dias. E como Paulo recebe altas revelações em arrebatamento. O que você sabe, o que você recebe não vai mudar. Estou dizendo assim, nessa relação de Deus com o homem, quem tem coisas para mudar é o homem e não Deus. Estou dizendo assim, nunca barganhe com Deus. Por isso que a teologia da barganha, da troca, se eu der, você vai querer. Eu tenho sérias reticências com isso. Porque o meu desejo não muda a vontade de Deus. Porque na verdade a vontade de Deus tem que ser transcendente ao homem, ou então não é vontade de Deus. Porque o Deus que está antes do homem não pode se sujeitar ao momento do homem. Não entendeu ainda? Eu estou a dizer que você tem um momento, mesmo essa vida de 80 anos, é um momento. Deus é eterno, você envelheceu só. Não pensa que envelheceu já é tudo. Então, vou jogar uma palheta, uma expressão de um filósofo. Só porque você se doutorou, não queima a faculdade. Você pode ter se doutorado, não queima a faculdade. Não quer dizer que se doutoraste, a faculdade já não é mais necessário. Ainda, aquele canudo mesmo, doutor, é só uma partícula de conhecimento. Vamos lá, vamos. Porque eu pensava que essa é a parte mais importante da mensagem. Mas pela reação estou a ver que não é. Para mim é. Porque Deus luta com Jacó, visando mudança dele. E Jacó luta com Deus nessa fase, querendo também, querendo. Querer nós podemos querer. Querendo saber, só por uma mera curiosidade. Qual é o teu nome, Deus? Querendo mudar Deus. E aqui Deus me revela um princípio, uma verdade, que eu acho tremendo. Tânia, levanta, embora sejas menina, não é nada. Se Deus não conseguir mudar Jacó, aí é Jacó que muda Deus. Porque Deus é Deus imutável, o homem tem que ser mutável. Se o Deus imutável não conseguir mudar o homem que muda é que muda Deus. Não entendeste? Que é o seguinte, se Deus estiver a trabalhar em ti para mudar, e você não estiver a mudar, você se torna mais importante do que Deus, que quer te mudar. Ele tem que ter capacidade de mudar você, sabendo que você muda. Eu é quem não mudo. Então não pode haver duas pessoas que não mudam. Não pode haver duas pessoas que não. Por isso aqui
Só eu é que tenho que saber qual é o teu nome para mudar o teu nome. Quer saber meu nome para quê? O meu nome é não mudo. Aleluia! Aleluia! Nós adoramos um Deus que não muda. E por causa disso Ele vai mudar muitas coisas na nossa vida. A situação vai mudar. O nome vai mudar. Oh glória! O ministério vai mudar. Aleluia. Entrevista com Jorge Batista. Se o Senhor fosse Deus, como uma jornalista outra vez perguntou, se o Senhor fosse Deus, o que mudarias no mundo? Eu mudaria, faria com que não houvesse guerra. Eu daria paz a todo mundo. É isso que muita gente responde, pastor. Se eu fosse Deus, não deixaria, não permitiria que houvesse pedófilos. Não permitiria não sei o quê. Estás a responder como homem. Deixa-me te dizer uma coisa. Eu também poderia responder assim. Se eu fosse Deus, eu usaria todo o meu poder para mudar todas as coisas. Só que aí depois eu descobriria que Deus não é só poder. Deus também é sabedoria. Você disse amém por quê? Sabe por quê? Porque se eu fosse Deus e tivesse sabedoria, eu saberia o fim das coisas. Deixaria as coisas como está, para no fim mudar como eu quero. Você não entendeu ainda. Só dizer assim. As coisas criadas não são criadas fora do propósito para o qual foram criadas. Quer dizer que nada nessa vida cumpre o contrário do que foi criado. Quer dizer que Deus não cria nada que não cumpre a razão pelo qual foi criado. Se alguma coisa está a ser como não gostaríamos que fôssemos, não apanhou Deus de surpresa. É que Deus sabia que esta coisa que está a ser o contrário do que Deus criou, não vai macular o plano de Deus. Vou usar uma expressão. Deus sabe que se um gatuno assaltar o diácono Lourenço, roubar-lhe os bens dele, ele sabe que ele vai ficar triste, mas Deus sabe que isso não vai mudar nada no plano que ele tem com o diácono Lourenço. Logo, a permissão de Deus é superior ao ato do homem de roubar a coisa dele. Qual é o teu nome? Jacó. Não vai ser mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Fica em pé, não podemos morar aqui. Qual é o teu nome? Jacó. Não é mais Jacó. Teu nome é? Agora Deus, qual é o teu nome? Eu não tenho nome. Nessa circunstância hoje não tenho nome. Porque se eu te der o meu nome, como você me deu o teu nome, nós vamos fazer uma troca em que você vai conseguir ser aquilo que eu sou. E como você nunca vai conseguir ser o que eu sou, o teu nome eu mudo. O meu nome você não vai saber. Não é que você nunca vai saber o meu nome. É que nessa circunstância, só um nome que precisa ser mudado. É verdade. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos ao alto. Diz Deus, continue a trabalhar em mim. Continue a trabalhar em mim. Não vá daqui sem a mensagem. A mensagem é duas lutas. É Deus lutar contigo
até te deixar aleijado. Mas é você lutar com Deus até ficar com a bênção. Se alguém tem estado a orar por alguma coisa, talvez para que Deus te capacite mais ainda, te use, talvez para que Deus te abençoe com uma família. Essa noite é uma noite para sairmos daqui com a consciência da bênção. Cante já na alva, já raiava o dia. Cante lá Cassiane, nunca mais cantamos Cassiane. Canta Cassiane. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela não vou sair daqui. Cante, igreja, enquanto os jovens estão a orar, enquanto a igreja ora. Vamos cantar a bênção. Cante, cante. Não saia daqui sem a bênção. Não saia daqui com o mesmo nome. Não saia daqui com o nome. Saia daqui uma instituição. Eu estou a ver rostos. Deus está a ver igrejas. Deus te abençoe. Continue assim.